Bom, pessoal, então essa é a nossa avaliação prática no Ford Focus Titânio, ok? Nós utilizamos aqui a sonda lambda de banda larga 4.2. Nós vamos fazer uma amostragem agora utilizando o OBD2 genérico. Então vamos ver o comportamento aqui nos gráficos do motor em marcha lenta e em acelerações utilizando o OBD2 genérico. Um detalhe aqui, quando desacelerou, que deu o cut-off, nós tivemos aqui o valor da sonda, em amperes, logicamente, em 3 dígitos, 2.22 miliamperes, né? Uma mistura excessivamente pobre, né? Afinal de contas, houve o cut-off. Pessoal, boa noite a todos. Nós vamos hoje abordar o sensor de detonação. Vamos abordar o sensor de detonação, né, que é um sensor que tem uma ligação direta com o sistema de ignição. Bom, mas antes de falar do sensor de detonação, vamos entender o fenômeno da detonação, a velha, também conhecida batida de pino, grilagem, tem uma série de apelidos aí que pelo Brasil, cada região vai ter mais intimidade com o apelido da detonação, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno que pode ocorrer durante o processo de combustão da mistura ar-combustível e é extremamente nociva ao motor. Vejamos, no processo de combustão normal, após a faísca da vela de ignição, a mistura ar-combustível se inflama de modo uniforme, gerando assim o máximo de potência. Deixa eu colocar aqui um vídeo, que vai ficar melhor, mais bem exposto isso aqui, certo? Esse vídeo aqui da NGK, como vocês podem ver, tem no YouTube. Então, uma combustão regular, né? Aqui a gente tem uma câmara de combustão, né? Quando o cilindro chega no PMS, então, a cabeça do cilindro mais, né, o cabeçote, forma a câmara de combustão. Aí são condições normais de funcionamento. Aqui a gente vai ver que é a injeção direta, né? Injetou, queimou. E aqui está vendo a condição normal de funcionamento do motor. Quando eu tenho uma detonação, né? Quando eu tenho uma batida, o que ocorre? Então veja que a centelha saltou. E olha aqui no pontinho, no cantinho aqui, ó. Aconteceu uma outra explosão. Ok? Então, nós temos aí, nessa condição, no motor vai haver, numa condição de funcionamento normal, existe a explosão, tá certo? Gerando uma pressão, né? Então, vai gerar uma pressão e aí vai funcionar tudo normal. Quando eu tenho uma detonação, quando nós temos uma detonação, eu tenho a explosão normal, ok? A explosão do sistema, e eu tenho uma explosão, uma autoignição, digamos assim. O combustível, ele detonou, ele começou a explodir, e agora você tem duas fontes de pressão dentro do cilindro, né? Duas fontes de altíssima pressão dentro do cilindro, uma se chocando com a outra, né? Então, dois caminhões batendo de frente aí, tá certo? E aí, isso aí é lógico que vai causar sérios danos ao funcionamento do motor. Olá, seja muito bem-vindo à sua aula Diagnóstico do Sensor de Detonação, né? Então, para quem ainda não assistiu a aula teórica, a aula 34, ok? A nossa aula teórica sobre o sensor de detonação, onde a gente aborda tanto o princípio de funcionamento do sensor, como as causas que podem causar a detonação, né? Como dicas também do que
não pode também ser uma detonação, né? Então a gente tem que ter muita atenção, até porque alguns sistemas são muito fáceis de eles absorverem algumas frequências de algumas pancadas que acontecem no motor, né, entrar na mesma frequência do sensor, e daí o sistema reconhecer como uma detonação e ficar acusando o sensor de detonação, acusando falha no sensor de detonação. Então aqui nós temos o avanço da faísca, ok? E o sinal do sensor de detonação em volts. Na verdade aqui em milivolts. E depois vocês vão ver que isso vai também se refletir no que a gente vai ver lá no multímetro, okay? No voltímetro. Certo? Então, por que o avanço de ignição nós colocamos aqui? Porque o avanço de ignição, na grande maioria dos veículos, tem uma ligação direta com algum problema ligado ao sensor de detonação. Uma das coisas que nós vamos normalmente ter de reclamação é a perda de potência do veículo. E quando a gente for fazer a avaliação do parâmetro de avanço de ignição, a gente vai ver que ele vai ficar, no momento que a gente acelera, ele fica atrasado, ele fica negativo. Ok? Então, isso não deve acontecer no momento de aceleração, né? O avanço de ignição ficar negativo. E sempre que a gente acelera, o avanço tem que ficar positivo, né? Principalmente com o motor em carga. Então, se está ficando negativo e você tem algo associado ao sensor de detonação, alguma falha associada ao sensor de detonação, então realmente deve estar havendo, ou está havendo realmente uma detonação, ou algo, como eu citei anteriormente, uma vibração, né, que esteja entrando na mesma frequência do sensor de detonação. Ok? Ou então ainda a perda do sinal do sensor, porque vou repetir aqui uma coisa que a gente citou na aula teórica. Tem sistemas que quando perde o sinal do sensor de detonação, ele atrasa o ponto. Esse é um fenômeno que a gente encontra, isso é uma reação, melhor dizendo, que a gente encontra na maioria dos sistemas. Mas outros ele fica com o avanço totalmente adiantado, ele perde a informação, isso acontece às vezes com o sistema magnético amarelo, quando ele perde a informação do sensor de detonação, ele acaba adiantando o ponto excessivamente, aí o motor vem a bater pino por causa da falta do sinal do sensor, né? Então, veja bem, nós vamos soltar aqui o vídeo e veja o comportamento do valor em volts do sensor, aqui está como sensor de batida, né? Sensor de detonação ou KS sensor. Então veja que a tensão ela fica na faixa de 300 a 200, variando entre 300 a 200 volts em média, né? Milivolts, desculpe, 200 a 300 milivolts, esse é o valor que o valor do sensor de detonação ele fica variando, ok? Porque esse valor é o valor médio que ele gera no momento em que não está ocorrendo detonação, ok? Então, se não está ocorrendo detonação, então essa é a média de valor que ele vai gerar, é algo em torno de milivolts, né? Como vocês puderam ver aí, né? De 300 para baixo. Então é um valor bastante baixo. Agora, quando a gente tem uma detonação que aumenta, né, a vibração no motor, aí esse valor aumenta consideravelmente. Veja bem aí, sempre o ponto sempre adiantado. Então agora nós vamos dar uma analisada no esquema elétrico. Então, no esquema elétrico aqui do sensor de detonação, nós temos aqui bom, então aqui no sensor de detonação nós temos o pino 91 ligado ao pino 2 e o pino 70 ligado ao pino 1. E aqui nesse pontilhado representa a malha coaxial, né, que tem a função de proteger o sinal do sensor com relação a possíveis campos eletromagnéticos. Então veja, aqui nessa primeira imagem, no primeiro teste, nós estamos aqui com o frequencímetro, ok? Aqui está HZ, certo? Não ficou bem definido, mas aqui está HZ, então nós temos uma frequência, lógico que estou na frequência baixa aí, nós geramos aí em torno de 53 kHz, com pequenas variações devido à frequência que a gente não consegue manter, mas conseguimos ainda fazer em média aí em torno de 30 Hz, ok? Essa frequência.
E aqui nessa segunda imagem, certo? Logo na sequência nós temos o milivoltímetro, ok? Nós estamos testando aqui em milivolts. Então veja que a tensão é semelhante àquela tensão verificada lá no scanner. Então nós temos aí 213 milivolts, em torno de 200 milivolts, ok? Dá uma pequena variação, mas está semelhante àquele valor que nós temos lá no nosso, nós conseguimos ver lá no scanner. Então agora vamos ver uma imagem com o osciloscópio, que a gente dá para ver picos que com o voltímetro não dá condições de ver. Bom, então esse funcionamento vai ser em baixas rotações, ok? A partir de aproximadamente uma rotação em torno de 2.500 RPM a 3.000 RPMs, ok? Esses valores, sempre que nós citamos valores normalmente, nós falamos de valores universais, porque de acordo com cada sistemista e o seu motor, ele vai determinar a abertura, mas o fato é que a válvula, o fluxo do ar maior vai ser em rotações, uma rotação de marcha lenta até rotações intermediárias, ok? Nós temos a borboleta fechada, certo? Aquele eixo onde que nós mostramos ainda há pouco. Então nós temos o coletor longo para baixas rotações, marcha lenta e baixas rotações. Quando chegar em determinada rotação de indicação, a cápsula vai ser acionada normalmente através de uma depressão, certo? Alguns sistemas já utilizam motores elétricos, pequenos motores elétricos, né, comandados por PWM para fazer a abertura, para fazer o movimento do eixo e, consequentemente, a abertura da borboleta. Mas o mais comum é nós encontrarmos o modelo que nós utilizamos aqui, que é o do Vitara, que é utilizada a cápsula controlada por uma eletroválvula. Okay? Nós temos que testar a alimentação positiva e o sinal de comando. Nesse aqui, como é um sinal de comando, né, negativo, nós podemos testar desde um osciloscópio, mas com equipamentos mais simples. Nós resolvemos utilizar nesse diagnóstico, para visualizar o comando do negativo, nós utilizamos uma caneta de polaridade ou ponta de prova, né, ou analisador de polaridade, tá certo? Para que vocês possam ver no momento em que o módulo manda o pulso negativo. Então vamos primeiro ver aqui qual é o valor de resistência dessa eletroválvula. Então testando aqui entre os dois pinos, né, da eletroválvula, da bobina da eletroválvula, nós temos uma resistência de 36,7 ohms, ok? Então vamos ver o vídeo aqui para que fique melhor de vocês entenderem o funcionamento, né, o gerenciamento do controle aqui da eletroválvula. Então veja que no momento da partida, no fio de controle já vem um negativo constante, para que a válvula abra e permita a passagem da depressão gerada no coletor para acionar a cápsula, né, do coletor variável. Aqui a alimentação positiva, tensão de 12 volts, certo? Então veja no momento da aceleração o que vai acontecer com o pulso negativo. Ok? Veja que o LED acendeu, indicando o quê? Indicando que a unidade deixou de mandar o pulso. Na hora que ela deixa de mandar o pulso, o vácuo, né, a depressão é interrompida para a válvula e há o recuo da haste da válvula, fazendo com que a borboleta ela abra, né? E mais uma vez, as borboletas abrindo, o coletor ele vai se tornar mais curto. É isso que vai acontecer no momento que nós estamos em carga, né? E aí, primeira, segunda, terceira marcha aproximadamente, deu uma esticada, então vai haver a inibição do negativo para que o coletor ele se torne mais curto.